Voltamos com o programa Ecumenismo, conversando hoje com a pesquisadora, escritora, especialista em transcomunicação instrumental, Sônia Rinaldi, que está falando conosco sobre transcomunicação instrumental. Também contando com a sua participação pelo 33586817, código 11, e ainda pelo e-mail ecumenismo@redemundial.com.br. Vamos agora a algumas perguntas que já chegam de várias partes do Brasil, que você está nos acompanhando, e também de todo mundo, porque através do portal Boa Vontade, dá para todo mundo assistir a nossa programação em qualquer lugar do planeta. Marineide Rezende Guerra, São José dos Campos, São Paulo. Muito obrigada, Marineide, pela sua participação e pela sua audiência. Ela diz a você, Sônia, o marido dela, da Marineide, faleceu há 17 dias. Ela pergunta por que ainda não sonha com ele? Qual a razão dela ainda não ter sentido, né, que ele esteja próximo dela? Olha, é muito difícil responder isso, a sair afirmando alguma coisa, mas de qualquer forma, eu acho que talvez seja um pouco cedo, né? Eu acho que é um pouco diferente. Por exemplo, o Fernando, meu marido, ele estava acostumado com esse trabalho 24 horas por dia dentro da casa dele, fazia a pesquisa com você. Fazia a pesquisa junto comigo e tal. Mas eu acho que também tem uma outra questão, que é a questão da ansiedade. Então, talvez o fato dela querer muito, talvez isso... Pode ser até que ela esteja encontrando com ele, mas de repente ela não está registrando, né? Mas eu acho que na medida em que passar os dias e tudo, com certeza, com todo esse amor que ela tem por ele, ele vai manter o contato, com certeza, né? Qual você acredita, na sua opinião, sobre a nossa postura em relação a esse fato, né? De ter perdido alguém, né? Surge a tristeza, a ansiedade, são tantos sentimentos que muitas vezes nos deixam até confusos. Como você acha que a gente deve se comportar e até encarar uma situação difícil como essa, que é ter alguém que passa para o outro lado, né? Que passa pelo fenômeno da morte, mas a gente observa até no trabalho da Sônia que a morte não existe. Mas como a gente tem que estar nesse momento? Veja só, eu acho que esse foi o desafio para mim, né? Porque é curioso, porque já há muitos anos eu vinha ajudando muita gente, né? Principalmente os pais que perderam filhos. E eu ouvia por parte deles, toda vez que eles reconheciam a voz do filho, da filha, tal, ou do marido, ou de quem fosse, uma alegria, sabe, uma emoção. Parece que essas pessoas ficavam eternamente gratas a mim. Isso era uma coisa que vinha externa. Quando eu passei pela experiência, é outra coisa. É outra coisa. Então, hoje eu diria assim, que talvez o maior desafio para mim, e que eu percebo que essas pessoas passam e passaram também, é a dificuldade de aceitar. Então, não vou dizer que eu fui diferente, porque eu sabia nos últimos 5 meses que meu marido estava com câncer e que ele partiria. Então, não vou dizer que eu fui diferente, heroína, maravilhosa e enfrentei todo o tempo com maior coragem. Não, eu, como qualquer mortal, pedi ajuda, chorei, esperneei, tentei negociar. Porque não adianta, a gente é humano. E por mais conhecimento que você tenha das verdades espirituais, mesmo, não o adianta. sentimento ele é o mesmo, né? Com certeza. Mas depois que passa, você nota o seguinte, parece ser uma realidade que todas as pessoas têm um tempo específico. Então, não adiantava que eu quisesse que ele vivesse mais 10 anos. Estava no plano dele próprio. E não ia ser nem eu, nem ele, nem ninguém que mudaria isso, entendeu? Então, essa aceitação de que, por exemplo, se você perder um filho com 20 anos, é muito difícil, mas é uma realidade. Ele tinha que partir naquele dia. Era o tempo dele. Era o tempo dele. É muito difícil isso, mas essa eu acho que é uma das principais lutas, que quem perde alguém, e infelizmente todo mundo vai perder alguém. Mais dia, menos dia, todo mundo vai perder. Então, está um pouco preparado para aceitar que cada um tem seu tempo. Controlar a ansiedade, até a tristeza também, né? Quando a gente pensa um pouco... A saudade, ela surge, mas é maravilhoso a língua portuguesa e a gente pensa até que nós temos um sentimento especial, né? Saudade é um termo da língua portuguesa. É verdade. É um termo nosso, né? Não há no espanhol, dificilmente você acha algo semelhante em inglês, em francês, enfim. Mas, né, é desse sentir o outro, né? Querer muito estar com o outro, mas no sentido bem positivo que a saudade implica, né? Nos faz pensar nisso tudo que a gente precisa alimentar. E esse trabalho também que você faz, antes da gente continuar as perguntas, Sônia, nos coloca uma nova postura diante da própria vida, né? É verdade. Se é certo que a gente vai perder alguém e essa perda, enfim, é irrevogável, como nós também vamos passar os nossos próximos dias, né? Eu acho que nesse sentido, talvez uma forma das pessoas estarem se preparando seria se espiritualizando de uma forma geral.
e realmente aceitar que um dia as perdas acontecem. Não tem como, ninguém sobrou até hoje, né? É verdade. Nós também vamos. Vamos viver melhor, então, Com né? certeza. Nós temos a participação da Florinda Romão. Muito obrigada, Florinda, por você estar acompanhando o programa Ecumenismo. Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, uma terra muito bonita. Ela diz: como podemos fazer para recebermos ou nos prepararmos para receber uma mensagem de um ente querido que já morreu? E fala com muito carinho a Florinda da sua mãe, Maria Tereza Turati, na pátria espiritual, mais viva do que nunca, muito próxima a Florinda, com certeza, acompanhando todos os passos. Como nós podemos fazer para recebermos uma mensagem de alguém que já partiu? Então, se essa nossa ouvinte se encorajar, eu acho que se ela mesma poderia fazer as gravações e ouvir a mamãe, né? Faça as gravações, gravando vozes do além, transcomunicação instrumental na prática da Sônia Rinaldi. Você falava do CD, né? Daquele som específico que tem que ter para poder ouvir as vozes. Você fornece isso aqui? Isso, a gente ensina como a pessoa pode fazer. E se a pessoa se enroscar muito, ela me contacta que a gente fornece uma cópia. www.gravandovozes.kit.net é o site da Sônia Rinaldi na grande rede. Então, você esclarece todas as suas dúvidas também. Florinda Romão, muito obrigada, então, por sua participação, por sua pergunta. Aliás, quem está aqui assistindo a gente quer fazer sua pergunta, faça rapidinho. 33586817, código 11, o nosso telefone, e-mail ecumenismo@redemundial.com.br. Temos também Cristina Santos, Petrópolis, Rio de Janeiro, Petrópolis, sempre participando conosco. O tema Vida Após a Morte, diz a Cristina Santos, tem sido muito bem explorado pelo cinema, pela televisão, os livros. Você acredita ser o caminho natural para descortinarmos esse assunto por meio da cultura? Ou tudo isso que a cultura oferece é apenas um mecanismo da economia? Olha, pensou pelo lado político da situação. Veja, eu não sei se eu entenderia a cultura meio pela parte da ciência, talvez, né? Mas eu acho que seria assim, porque eu acho que as religiões, algumas, já estão carecas de falar da sobrevivência após a morte, principalmente assim, as filosofias orientais, né? Mas até hoje, pela falta de prova por parte de todas, inclusive do próprio espiritismo, o fato é que paira sempre aquela dúvida, será que sim, será que não e tal. E eu acho que a transcomunicação vem para tirar essa dúvida, entendeu? Acho que quanto mais pessoas estiverem envolvidas e se dedicando, eu acho que será uma grande contribuição para a humanidade. Né? Quer dizer, não é só a pessoa individualmente que se beneficia por estar diminuindo o sofrimento e tudo, mas a comprovação da vida depois da morte é como você falou, é toda uma postura de vida que se modifica. É verdade. Né? Você tem que admirar, né? É um conhecimento que te transforma, não há como negar isso. Mas quando a gente fala de televisão, cinema, os livros, a música, a gente está falando de uma classe artística. E é engraçado que eles são como se prevessem alguns sentimentos ou canalizam alguns sentimentos que estão no coração assim das massas, né? Usando esse termo da área de comunicação social. Né, o músico, quando lança uma música que comove, emociona multidões, um filme que muita gente vai assistir e fica muito emocionado com ele. E quando esses temas, então, da espiritualidade, da vida após a morte, estão nesses produtos culturais, né, sendo produzidos, sendo colocados para a população pensar, é como se a gente observasse um anseio de conhecer mais sobre esse assunto, saber dessa verdade. Né? Isso está rondando por aí e as pessoas têm que olhar mesmo com atenção, ter o seu olhar crítico, cada um tem a sua postura de vida, enfim, a sua filosofia, mas observar o assunto, né, dar-se o direito à dúvida, como a gente comenta. E o livro da Sônia Rinaldi, a gente vai mostrar, Gravando Vozes no Além, traz a contribuição da transcomunicação instrumental para falar desse assunto com um olhar científico. A gente continua com esse tema daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos com você. Mais uma vez, nosso telefone, 33586817, código 11, nosso e-mail ecumenismo@redemundial.com.br, para você participar. Até já!